Bom dia, pimpolhos! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom dia! Tô vendo aí que tem um monte de gente já esperando essa live. Desculpa o atraso aí de uns 2 minutinhos, é que eu estava dando live na turma do 7º ano. Agora eu vim pra cá. Como é que vocês estão? É um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês também gostem de ter essas lives com os professores, né? Que é esse momento que a gente tem de trocar informações, de tirar dúvidas, etc. Tá, meninos? Então, bom dia, Ana, bom dia, Arthur, bom dia, Pedro, Davi, Júlia, Juliane, Laura, bom dia. Deixa eu ver quem mais. Gabriel, bom dia. Manuela, bom dia. Bom dia para vocês, meus queridos alunos. Estou com saudades, muitas, tá? Então, antes de começar a nossa live mesmo, olha só, repara, eu tô vendo aqui, ó, os comentários de vocês, tá? Então, o que acontece? Os comentários que forem taxados como inapropriados serão banidos da minha live, tá, meninos? Não a pessoa, mas os comentários, tá bom? Porque é o seguinte, aconteceu em algumas outras lives, eu não gostaria que acontecesse na minha, que eu acho que esse momento aqui é um momento sério para a gente poder tirar dúvida de conteúdo e de atividades, como já tinha dito. Então, qualquer comportamento inadequado será realmente bloqueado na hora, tá? Então, por favor, não façam isso, porque é uma coisa bem desagradável, tá? Então, dando esse recadinho inicial, gostaria de falar para vocês o seguinte, porque vocês precisam saber disso, porque normalmente, quando a gente faz essa live, o que eu tô falando agora chega para vocês daqui a 3, 4 segundos, mais ou menos. E quando vocês me mandam um comentário, meu áudio tá muito baixo? Deixa eu aumentar aqui. Uai, meu áudio aqui tá no máximo. Será que não é o seu áudio aí? Não, o meu áudio aqui tá no máximo. Dá uma olhadinha aí para ver. Meu áudio tá bom agora para você? Sim ou não? Dá uma olhada. Todo mundo me responde para saber se o áudio tá ok, se a imagem tá ok, pra gente começar a nossa aula, tá? Olha aí, por favor, meninos. Estou aguardando aqui a resposta de vocês, tá? É só com o Matheus que meu áudio tá baixo ou com todo mundo? Eu acabei de dar uma aula agora no 7º e meu áudio tá ok, tá? Então faz o seguinte, se meu áudio estiver ok, manda um ok lá no chat para mim, fazendo um favor, tá? O volume tá no 50. Ó, faz o seguinte, se meu áudio estiver bom, vocês mandam um ok lá no comentário, tá? Melhor. Então tá, então parece que o áudio tá ok. Olha aí, gente, às vezes é o aparelho de vocês, tá? Então, olha só, o que eu tô falando agora pra vocês, igual eu falei antes, chega a 3 segundos aí de diferença pra vocês. E o que vocês mandam pra mim aqui nos comentários também chega com um intervalozinho de 3 segundos. Então, se eu não responder na hora, é por causa desse time aí que o YouTube tem, tá? De diferença, porque é normal, tá? É ao vivo, mas com 3 segundinhos aí de diferença. Então, só para vocês saberem. Meninos, olha só. Eu tenho acompanhado, né, vocês durante esse momento das nossas aulas virtuais, das nossas videoaulas, atividades e tudo mais. E eu gostaria de falar com vocês que não é todo mundo que está fazendo essa atividade. Ai, gente, pelo amor, tem que fazer atividade sim, tá? Porque é assim que eu vou saber se vocês estão aprendendo ou não. Entendeu? Como eu não estou com vocês presencialmente em sala de aula, eu só vou saber se vocês estão aprendendo os conteúdos e sabendo fazer as atividades se vocês vão lá, tem um tempinho, estuda, assiste a videoaula, dá uma olhada no livro, faça as atividades para eu poder saber se eu tenho que continuar com o conteúdo ou se eu tenho que retomar algum que vocês ainda não aprenderam, tá? Então, cuidado, eu tenho acompanhado vocês lá e praticamente metade dessa turma aqui do 6º ano não está fazendo atividade. Não é todo mundo, tem gente que tá, ó, de parabéns, tá fazendo todas as atividades e tudo mais, ó, tá brilhando muito bem, eu tenho acompanhado isso. E
Quem não está fazendo, passa a fazer. As atividades ficam lá postadas na plataforma, eu não tiro elas. Então lá vocês vão encontrar atividades dessa semana e das semanas passadas também. Elas ficam lá postadas na plataforma, ok? Então façam as atividades. Marcela está fazendo todas? Parabéns, está brilhando então, tá? Muito bem, meninos. Então quem está fazendo as atividades, continue assim. Quem não está, ainda dá tempo. Dá uma olhada lá nas videoaulas. Aproveita esse momento de live que nós estamos tendo, né? Durante aí as próximas semanas. Então, as minhas lives com vocês são todas as sextas-feiras. Então, procurem entrar, porque aí eu consigo tirar as dúvidas de vocês, né, em tempo real, o que é bom, como se fosse lá na sala de aula mesmo. E é isso, tá, meninos? Então, passam a fazer essas atividades. Outra coisa, nessa minha live de agora e nas outras lives, assim como nas videoaulas, tem um link aí embaixo na descrição. Então, clica lá no link para quê? Para vocês marcarem a presença de vocês. Então, assinem a presença de vocês. Eu não vou tirar o link do ar, né? Ela vai ficar aí no ar até o último momento de videoaula e tal. E de live também. Essa live vai ficar salva no meu canal do YouTube. Assim que eu terminar essa live, eu vou, depois de alguns minutos, disponibilizar ela para vocês no canal do YouTube. Então, vocês não vão perder, tá? Essa aula de hoje, então fiquem tranquilos. Mas é importante que vocês marquem lá a presença de vocês no formulário do Google Forms e tá aí na descrição do vídeo, tá? Deixa eu ver aqui. Gente, é que eu tô com uma colinha aqui, tá? Por isso que eu tô olhando aqui pra baixo. Falar. Então vamos lá. Olha só, eu tenho que falar também sobre as diagnósticas. Meninos, o prazo para fazer as diagnósticas é hoje, às 13 horas. Tem gente que não fez ainda. A atividade diagnóstica tá postada, né? O link dela tá postado lá na plataforma Meu Bernoulli na semana 4. O prazo é até hoje, às 13 horas, tá? Então, cuidado para vocês não esquecerem de fazer atividade ou deixar para a última hora, porque como as coisas são online, imprevistos podem acontecer, de ficar sem internet, de ficar sem energia. Então, não deixem as atividades para a última hora. Procura fazer sempre naquela data que eu postar para vocês, que eu posto lá para vocês separadinho. Então, procura fazer lá naquelas datas que eu vou postando para vocês, para que não acumule muitas tarefas e também para vocês irem me mandando as dúvidas aos poucos, tá? Eu vou ressaltar aqui agora, meninos, que as dúvidas que não forem esclarecidas aqui por essa live, né, nessa live, através dessa live, eu vou fazer uma videoaula, se tiver dúvidas, né, sobre um tema muito específico, eu faço uma videoaula separada e disponibilizo ela para vocês na semana que vem. E posso também tirar mais dúvidas nas próximas lives, caso essa aqui, né, não tenha sido suficiente sobre esse determinado assunto, a gente pode continuar na próxima live e assim vai. Então, podem ficar tranquilos que eu vou tirar a maior quantidade de dúvidas que eu puder de vocês. Se eu conseguir, quero tirar todas, porque eu sou dessas, vocês sabem disso. Eu não gosto que ninguém fique com dúvida e não deve ficar mesmo com dúvida não, tem que aprender, a gente tá aqui para isso, tá? Então, não fiquem com medo de perguntar e nem de me mandar e-mail. E falando sobre o e-mail, meninos, olha só, aquele e-mail lá que a escola disponibilizou para vocês, da turma de vocês, vocês podem me mandar dúvidas à vontade lá, não tem problema. Pouquíssimas pessoas estão me procurando para tirar dúvidas, tá? Cuidado, meninos, mandem dúvidas para mim. Eu gosto de responder dúvidas, tá? Se eu ver que é uma dúvida, igual eu falei, em grande quantidade sobre uma determinada coisa, eu faço uma videoaula, disponibilizo para vocês lá semana que vem, não tem problema na semana, né, seguinte daquela dúvida. Então, podem mandar as dúvidas através daquele e-mail. Lembrem, por favor, de colocar naquele e-mail lá, para mim, o assunto, tá? Porque lá o e-mail é com um grupo grande, né? O e-mail é um e-mail coletivo, então você tem que colocar lá um assunto para eu saber que aquele e-mail ali é especificamente para mim, tá? Porque tem outros professores lá, tem alunos, então coloca lá de forma bem clara que aquele e-mail ali é para mim, tá? Professor, eu não entendi o negócio de comutativa, beleza, mas olha só, essa live aqui eu posso até esclarecer para você sobre essa propriedade comutativa, não tem problema, mas eu vou dar preferência para resolver
as questões da semana 3, tá? Que foi a semana passada. As dúvidas que apareceram dessa semana, eu vou dar ênfase mais na semana que vem, assim vai funcionar, tá? Mas, se sobrar um tempinho, eu tiro sim a dúvida para você sobre comutativa, não tem problema. Mas não consegui entender, pode explicar por gentileza? Professora, você mandou uma matriz sobre as propriedades da multiplicação, mas não consegui entender. Pode explicar por gentileza? Então parece aí que vocês tiveram bastante dúvidas sobre as propriedades da multiplicação, né, meninos? Eu ia corrigir com vocês nessa live algumas atividades sobre a aplicação da multiplicação. Então nós vamos fazer assim. Como já surgiram dúvidas com relação às propriedades, eu vou só dar uma retomadazinha sobre aplicações na multiplicação, e aí eu tiro a dúvida de vocês sobre propriedades, pode ser? Porque aí a gente dá essa conexão de uma semana com a outra, da semana passada com essa semana que a gente está vendo agora. Pode ser assim? Antes disso, deixa eu só dar mais um recadinho aqui, meninos. Em breve, vocês farão atividade intermediária, tá? E essa atividade intermediária, o que vai cair nela? Meninos, é o seguinte, primeiro que a atividade vai ser online, tá? Calma que depois vocês vão ter mais informações sobre isso. E a data está a definir ainda. Calma, eu só tô dando aí um spoiler do que vai cair nessa atividade intermediária, tá? Nessa atividade intermediária irão cair todos os conteúdos que nós estudamos nesses momentos aí de atividades de aulas remotas, tá? Então, o que vai cair? Vai cair propriedades da multiplicação, vai cair números romanos, vai cair aplicações da multiplicação, vai cair também coisas que a gente vai ver na semana que vem, mas podem ficar tranquilos que eu vou retirar todas as dúvidas de vocês. E as atividades são também, ó, facílimas, vocês vão tirar de letra. Facílimas assim, né? Tá no nível que vocês, eu tenho certeza que vocês vão arrasar, tá? Então não fiquem preocupados, não. Mas só dando esse spoiler aí sobre o que vai cair, pode ficar tranquilos que vai ter, né, um roteirinho lá de estudos para vocês, sobre o que vocês vão precisar estudar por escrito, mas vai cair tudo isso aí que eu falei, tá? Então, aplicações da multiplicação, propriedades da multiplicação, operações com números naturais, mas eu acho que a gente já falou tanto sobre isso que vocês estão carecas de saber sobre esses assuntos, né? Vamos ver aqui, meninos. Então, deixa eu só dar uma olhadinha no chat de vocês, porque é o seguinte, eu falo e aí eu dou uma pausa e olho o chat, tá? Porque não tem como eu fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas, então, vamos lá. Deixa eu ver o chat aqui. Que bom que você achou fácil, Abner. Fico muito feliz. Quer dizer que você está acompanhando a videoaula, está aprendendo. Muito bem. Tá, propriedades da multiplicação, eu já vi que vocês estão com dúvida. Também vou comentar nessa live aqui de agora. Tem uma atividade do Google Forms que está dando erro? Francisco? Vou olhar depois. Manda para mim, por favor, qual atividade que está dando erro lá no e-mail. Porque eu conferi as atividades hoje de manhã e tá tudo ok. Tá, Francisco? Às vezes, será que tá dando erro assim? Vou olhar lá direitinho, tá? E sim, Júlia, as informações vão estar na plataforma. Gente, tudo tá na plataforma Meu Bernoulli. Tudo que eu posto, que eu publico, tá na plataforma Meu Bernoulli, tá? Então, acessem lá com maior frequência. Francisco, só terminando de te responder, eu vou olhar lá, mas eu já olhei hoje de manhã sobre essas atividades do Google Forms para poder dar esse retorno para vocês. E até onde eu sei, as atividades do Google Forms estão ok, tá? Não tem erro nenhum em nenhuma delas. Então tá. Já respondi a Júlia. O Weber, a atividade intermediária, vocês vão ter mais informações sobre ela mais pra frente, tá? Então, a princípio, eu só tô falando sobre o que vocês podem ir estudando e tudo mais, e retomando lá nas nossas videoaulas, para vocês não serem pegos assim de surpresa do nada sobre a atividade intermediária, tá? Então, eu tô comentando para vocês já irem estudando com calma e ter esse tempo maior para estudar, que eu também não sei a data específica, mas a escola vai avisar com antecedência, podem ficar tranquilos. E como vocês irão fazer, vocês ainda serão orientados, tá?
Então, podem ficar tranquilos com relação a isso. Professora, para hoje só tem atividade diagnóstica ou tem mais algumas coisas? Gente, tem atividades todos os dias, tá? Lá na plataforma Meu Bernoulli, eu coloco lá especificamente nas tarefas, a tarefa do dia tal, tarefa do dia tal. Então, aquele dia ali é o dia de você fazer aquela tarefa. A diagnóstica em específica, ela depois que, né, fechar o prazo de 13 horas, que é o prazo que termina hoje, 1h da tarde, aí não vou receber mais respostas, tá, meninos? Mas com relação às outras atividades, elas ficam abertas para vocês. Então, por que eu tô falando que a diagnóstica encerra hoje? Porque depois desse prazo de 13 horas, eu vou fechar ela, a atividade, e vou começar a corrigi-la, tá? Para poder dar um retorno até mesmo para mim, para eu poder saber como é que vocês estão aí com relação aos conteúdos já estudados, tá bom? Então, por isso que eu tô falando que a diagnóstica fecha hoje, mas as outras atividades ficam abertas lá para vocês na plataforma Meu Bernoulli, ok? Gabriel, você fez todas e não deu erro? Pois é. Então, Francisco, talvez seja alguma coisa no seu computador, ou talvez você pode ter clicado em alguma coisa errada, tá? E tem realmente, Isabela, atividade para fazer lá do livro, que eu já tinha colocado lá para vocês, tá? Meninos, as videoaulas de correções, vocês já notaram que eu corrijo as matrizes nas videoaulas, né? A partir da semana que vem, eu vou começar a corrigir também algumas questões do livro, que parece que apareceram muitas dúvidas com relação às questões do livro também. Então, na partir da semana que vem, eu vou fazer essas correções do livro, tá? Meninos, com relação a onde está o quê, onde encontrar o quê, tá ok? Tá sanada essas dúvidas de vocês? Podemos começar então a nossa live de tirar dúvidas, de falar sobre alguns conteúdos que foram postados. Podemos passar para frente? Sim ou não? Podem mandar lá para mim, tá? Eu sei que tem esse intervalozinho de diferença, então podem mandar, que aí para a gente poder passar para o nosso segundo momento de live, tá? Deixa eu beber uma aguinha aqui por enquanto vocês me mandam ali. Sim. Gente, não, hoje não tem conteúdo novo, tá? Normalmente, pelo menos as minhas lives irão funcionar para a gente tirar dúvidas, tá? Os conteúdos novos eu tenho postado em videoaulas, eu tenho procurado diversificar e tal. Ó, surpresa para as aulas da semana que vem, fiz uns vídeos bem legais para vocês, tá? Espero que vocês gostem, porque eu vou te falar, ó, suei para fazer esse vídeo, tá? Mas aguardem que os próximos vídeos da semana que vem serão, ó, legais, tá? Meninos, então a maioria aqui falou que eu posso passar para frente, então eu vou passar para frente, tá? Mas só terminando de responder a pergunta ali em cima, as minhas lives, elas vão servir para poder tirar dúvidas, porque eu vejo que tem muita gente que às vezes tem dúvida e não me pergunta, porque é mais tímido e tudo mais, então eu vou tirar algumas dúvidas. Se eu ver necessidade de fazer uma live com explicação de conteúdo, aí eu vou falar no inicinho dela, beleza? Então não esqueçam também de preencher lá a presença na descrição, que eu já tinha falado no inicinho do vídeo, tá? Então vamos passar para frente, meus amores. Então olha só, eu vou retomar o que a gente viu na aula da semana passada, que é a aplicação da multiplicação, tá, meninos? São várias as aplicações. Eu tô lá na página, quem tá aí com o livro vai poder me acompanhar. Eu tô lá na página 47, tá? Então, ela começa lá a multiplicação como adição de parcelas iguais, tá, meninos? Algumas pessoas que eu vi lá já responderam as atividades no Google Forms, erraram algumas coisas, e é por isso que eu vou retomar com relação à semana anterior, tá? Então, ó, Júlia, só te respondendo, hoje eu vou retomar o que foi dado na semana anterior e vou tirar a dúvida dos meninos com relação às propriedades da multiplicação que vocês tiveram dúvidas, tá? À medida que a live for desenvolvendo, se vocês quiserem me mandar algum exercício do livro para poder fazer, vocês podem me mandar no chat. Lembra o seguinte, enquanto eu estiver explicando, não tem como eu
acompanhar o chat ao mesmo tempo. Então, eu vou explicar assim que eu concluir, aí vocês me mandam as mensagens para eu poder dar uma olhadinha, porque não dá. Então, as mensagens que vocês me mandarem enquanto eu estiver explicando, eu não vou olhar porque eu vou estar explicando, belezinha? Então, vamos lá, meninos. Então, vamos começar lá retomando o que o que a gente viu na semana passada sobre aplicações da multiplicação, beleza? Então tá, meus amores, olha só. É o seguinte, eu vou usar aqui essa lousa para para eu poder ilustrar o que eu for falando, tá? Então, a primeira aplicação da multiplicação que nós temos lá é o seguinte: aplicando a multiplicação com uma adição de parcelas iguais. Então, olha só, vamos ver um exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, 2 mais 2 mais 2 mais 2, ok? Então, quantas parcelas aqui eu tenho? Eu tenho 4 parcelas, vocês não concordam? Que vai ser 2 mais 2 mais 2 mais 2. Então, se eu quero transformar isso aqui para uma multiplicação, como é que vai ficar? Ó, 1, 2, 3, 4. 4 vezes quanto? 2. Ah, professora, eu posso escrever 2 vezes 4? Pode, né? Não tem problema. Mas, se eu quero representar o 2 vezes 4, qual a soma indicada para isso? Ó, 4 vezes 2, eu escrevi 4 vezes o número 2, certo? Aqui, ó, 4 vezes o número 2, tá? E se eu quero representar 2 vezes 4, então eu vou escrever 2 vezes qual número? 2 vezes o número 4. Então, vai ficar aqui assim, certo? Então, aqui dá 8, aqui também dá 8, não tem problema. Então, essa aí é a nossa adição aí, né? A multiplicação aplicada como adição de parcelas iguais, tá, meninos? Então, eu acho que essa parte aí é tranquila para vocês. Todos vocês entenderam? Sim? Qualquer coisa, vocês podem ir me mandando no chat. Quando eu der essas pausazinhas, vocês podem ir me mandando, que eu tô acompanhando aqui do ladinho o chat de vocês, tá? Então, essa aí é a adição de parcelas iguais que a gente estudou na semana passada. Algumas pessoas erraram isso, então por isso que eu tô retomando, tá? Então, agora eu espero que esteja um pouco mais claro. Aí depois, meus amores, vai aparecer aplicando duas vezes. Eu vou. Aqui apareceu uma dúvida da Amanda. Amanda? Você vai fazer 2 vezes o número 4. Isso, exatamente. Eu vou fazer 2 vezes o número 4. Certinho, tá? Meninos, então tá ok essa parte para vocês, né? Pelo que eu vi ali no chat, tá belezinha. Então tá. Agora vamos passar para outra parte, que é assim, ó, aplicando a multiplicação com a ideia de organização retangular. Meu Deus, e agora? Calma, tranquilo, mamão com açúcar. Vamos ver aqui, ó. Vamos supor que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Pronto. Tô desenhando aqui como se fossem bombons. O Dia dos Namorados tá chegando, vou comprar um bombom, uma caixa de bombom, né, para presentear o meu namorado. E aí eu comprei essa caixa de bombom e eu quero saber quantos bombons tem dentro dessa caixa, sem precisar contar um a um, tá, meninos? Então, olha só. É por isso que a gente aplica, né, o que a gente usa lá na multiplicação como aplicação de organização retangular, tá, meninos? Então, como que eu vou fazer isso? Ah, professora, eu posso contar um por um? Quando é número pequeno assim, pode. O problema é se eu comprasse uma caixa enorme de bombons. Contar um por um ia dar trabalho, tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó. Ah, quantos bombons tem aqui? 1, 2, 3. Então, ó, 3 bombons. Quantos bombons estão aqui na minha coluna? Eu tenho 3 bombons. E na minha linha aqui embaixo, eu tenho quantos bombons? 1, 2, 3, 4, ó. 4. Ah, então quer dizer o seguinte, eu tenho 3 linhas, né? 3 linhas, ó. 1, 2, 3 linhas. Com quantos bombons? 4 bombons em cada uma. Ou eu tenho 4 colunas com 3 bombons em cada uma. Então, como que eu vou descobrir quantos bombons eu tenho no total? Eu vou fazer 3
vezes quanto? Vezes 4, que é igual a 12. Então, eu tenho no total 12 bombons, tá? Eu tô retomando a aula anterior. Eu sei, o Weber, que tem uma videoaula sobre isso, mas eu tô retomando a aula anterior, porque eu vi lá na atividade diagnósticas, não, desculpa, atividade lá no Google Forms, que vocês erraram, alguns de vocês erraram isso aqui, tá? Então, por isso que eu tô retomando, para que não fique dúvida nenhuma. Parece simples, mas na hora lá de resolver, vocês confundiram alguma coisa, tá? Então, por isso que eu tô retomando. E sim, meninos, é 3 vezes 4, vocês arrasaram, isso mesmo, ótimo. Tô vendo aqui as respostas de vocês. É isso, ó, estão arrasando, ótimo. Então, quer dizer que vocês entenderam perfeitamente. E, para quem assistiu a minha videoaula da semana passada, teve uma participação super especial com o professor Jonatas, de Educação Física, que ele teve, né, toda lá a atenção de fazer aquela troca de roupas com vocês, né, com vocês não, troca de roupas para vocês, né, lá no vídeo, para poder ilustrar essa troca de combinações, né, que é mais uma aplicação da nossa multiplicação. Então, com essa troca de roupa, né, que ele teve lá no vídeo, né, com aqueles efeitos super legais, eu acho que deu para entender bem como que funciona essas combinações da multiplicação. Então, lá no vídeo, para quem acompanhou, o que está acontecendo? Eu tenho 3 tipos de blusa, tá? Então, tem 3 tipos de blusas e 2 tipos de calças, por exemplo, tá? E eu quero saber de quantas maneiras diferentes eu posso montar aquele meu look. Eu vou fazer um álbum no Instagram. Eu quero ver de quantas maneiras diferentes eu vou montar aquele look. Então, olha só, vamos supor que eu tenho aqui, ó, vou colocar de cores diferentes, tá? Uma blusa vermelha, uma azul e uma verde. E a calça eu tenho uma marrom, uma vinho, né? E uma roxa. Aí eu quero saber de quantos são os meus looks diferentes que eu posso, né, me produzir lá para as minhas fotos. Então, olha só, meninos. Eu fico feliz que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou falar com o Jonathan lá que vocês gostaram. Ele vai ficar muito feliz, tá, meninos? Muito bem, legal. Eu usei lá o TikTok para poder montar o vídeo, mas eu peguei a montagem e mandei lá para nossa videoaula. Fico feliz que vocês tenham gostado, tá? Muito bem. E aí, aqui o pessoal já tá até dando a resposta aqui de quanto que é. Fico feliz que vocês tenham aprendido, meninos. Então, olha só, eu vou fazer essas combinações. Então, a blusa vermelha, eu posso usar com essas duas opções de calça, não é? Que é a vinho, aliás, isso, a vinho e a roxinha, né? A azul, eu também tenho 2 combinações, que é a vinho e também a roxinha, certo? E a blusa verde, eu também tenho 2 combinações, a vinho e a roxinha também. Então, vamos contar aqui, ó, quantos deram no total, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. Então, eu tenho 6 combinações, né? Que, na verdade, é 1, 2 e assim vai, né? Eu vou contar a blusa com a calça e assim sucessivamente. Professora, eu preciso fazer isso porque eu tenho um guarda-roupa extenso, sabe? Cada vez que eu vou na loja, eu compro uma roupa diferente. Então, eu tenho 25 blusas e 34 calças. Eu vou ter que fazer isso sempre? Não. Né? A gente já viu lá na nossa videoaula que toda vez que a gente tiver esse probleminha de combinações, basta eu multiplicar a variedade de coisas que eu tenho. Então, aqui eu tenho 3 blusas e 2 calças. Então, para eu poder calcular isso aqui, vai ser 2 vezes 3, que é igual a quanto? 6. Professora, então para que você fez esqueminha? Só para poder ilustrar, tá? Só para poder ilustrar. Francisco, não é hora de falar sobre isso, tá bom? Então, calma, não vamos falar sobre isso não, tá bom? Meninos, então, vamos supor agora que eu tenha... que eu vá lá num restaurante e agora que tá friozinho, a gente tem lá 3 tipos de caldo. 3 não, vou aumentar aqui, 13. 13 tipos de caldos, pronto. Porque caldo é bom demais, né, meninas? Vamos combinar.
Então, eu tenho 13 tipos de caldos, tá? E tenho, eu quero acompanhar com alguma bebida, uma Coca-Cola, um suco, uma água. Então, sei lá, eu tenho 8 tipos de bebidas, tá? Aí pode ser Sprite, Fanta, o que vocês preferirem, tem variações ali. E aí eu quero saber quantas são as combinações que eu posso fazer com um caldo e uma bebida, né? Quantas são as minhas escolhas ali que eu posso ter, sendo que eu vou escolher um caldo e uma bebida. Então, aqui, eu vou ter que fazer aquele esqueminha todo? Não, não precisa. Basta eu pegar a quantidade de caldos e a quantidade de bebidas e fazer o quê? E multiplicar. Então, vai ser aqui, né? 13 vezes 8, que dá quanto? 104. Ok? Então, eu tenho 104 combinações diferentes se eu pedir um caldo e uma bebida. Eu tenho essas variedades aí, essas muitas opções, ok? Então, deu 104, tá, meninos? Muito bem, vocês acertaram também. Então, não, Francisco, não preocupa não, tudo bem, tá? Pode deixar que é só um aviso mesmo para a gente poder concentrar mais aqui na aula, não preocupa, tá bom? Então, meninos, tá claro para vocês essa parte? Eu espero que sim, né? Porque é uma coisa bem tranquila, né? Aplicações da nossa multiplicação. Mesmo assim, se tiver qualquer dúvida, vocês podem me mandar aí no chat, tá? Eu tô acompanhando aqui, por isso que eu olho para cá toda hora, porque meu celular tá aqui em cima, beleza? Então, pelo visto aqui, a maioria de vocês entenderam. Então, eu vou passar para frente, tá? E aí, nós temos mais uma partezinha lá, ó, de aplicando a multiplicação com a ideia de proporcionalidade, meus amores. Olha lá. Essa aí com a ideia de proporcionalidade é o seguinte. Vamos supor que eu queira fazer bolo de chocolate, tá? E eu tenho lá, eu vejo lá na minha receita que para fazer esse bolo de chocolate, porque eu gosto muito de chocolate, eu vou gastar 3 xícaras, ok? 3 xícaras de chocolate, tá? Não vou escrever chocolate não, mas vocês já sabem que é 3 xícaras. E aí, se eu quero aplicar essa ideia de proporcionalidade, eu vou falar assim, vou chamar a turma inteira para comer meu bolo de chocolate. Só que essa receita rende pouco. E aí, então, eu pensei, eu vou ter que triplicar essa minha receita para que todos comam pelo menos um pedacinho de bolo de chocolate. Se eu quero triplicar a minha receita, quantas xícaras de chocolate eu vou gastar no final? Então, eu vou gastar o triplo, não é isso? Então, vai ser 3 vezes 3, que é igual a quanto? 9 xícaras, não é isso? Então, no final, se eu vou triplicar a minha receita, então, consequentemente, né, proporcionalmente, eu vou ter que triplicar essa minha quantidade aí de chocolate que eu vou utilizar na receita, ok? Muito bem. Agora sim, meninos, eu vou entrar lá em propriedades da operação de multiplicação, que vocês tiveram muita dúvida, tá? Aparece aqui no chat, né? Porque eu não sabia que estava tendo tanta dúvida até eu olhar aqui para o chat e vocês me pedirem tanto para poder tirar a dúvida de vocês com relação a propriedades da multiplicação. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou corrigir, então, com vocês, tá? Apesar que essa é uma aula, é uma atividade para ser feita hoje, página 54 e página 55. Mas eu vou comentar com vocês porque surgiram muitas dúvidas e como essa atividade é uma atividade que é para ser realizada hoje, eu vou dar alguns exemplos parecidos com o que estão no livro para vocês resolverem essa atividade aí da página 54 e 55 mais facilmente, ok? Então, olha lá, eu estou na página 53 agora, quem tiver com o livro pode me acompanhar lá. E ela fala sobre as propriedades da operação de multiplicação, meninos. Então, olha só. Na multiplicação, a gente tem várias propriedades, tá? Nós temos algumas propriedades. E essas propriedades ajudam a gente a resolver. Na verdade, as propriedades nos dão algumas possibilidades de resolução dessa multiplicação. Como assim? Meus amores, vocês estão me acompanhando? Tá tudo ok? Manda lá pra mim se tá tudo ok, tá? Ju, eu vi que você não fez ainda, né, a atividade do livro, mas não preocupa, porque eu não vou corrigir a atividade do livro. Eu vou corrigir, vou dar exemplos parecidos com as que estão no livro, porque parecem que vocês já tiveram muitas dúvidas com relação a essas atividades, ok? Para quem aí já tentou fazer. Então, por isso que vocês me pediram aqui no chat
com bastante ênfase para poder tirar dúvidas aí sobre as propriedades da multiplicação, tá? Então tá. Então vamos lá. Comutativa, gente. Quando eu falo sobre a propriedade comutativa, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o seguinte. Gente, tá tudo ok? Tá, beleza. Muito obrigada por terem me respondido. Então é o seguinte, quando eu falo da propriedade comutativa, o que significa a palavra comutativa? Vem lá do verbo comutar, né? Comutar é trocar de lugar, ou seja, não importa em qual parte o meu fator aparece, o resultado vai ser sempre o mesmo. Como assim? Então, olha só, aqui eu estou na propriedade comutativa, tá? Vou escrever ela aqui para vocês não ficarem perdidos aí. Na propriedade comutativa, o que nós temos? Vamos supor que apareça para mim uma multiplicação do tipo 2 vezes 3, 2 vezes 3. Isso aqui nós sabemos que é igual a quanto? Que é igual a 6, tá? Se eu aplicar a propriedade comutativa nessa multiplicação, como é que vai ficar? Vai ficar 3 vezes quanto? Vezes 2, que dá 6. Então quer dizer que se eu trocar de lugar não faz diferença? Não faz diferença nenhuma. Você pode trocar, ó, da maneira que você quiser. Professora, então assim, e se aparecesse mais um fator? Por exemplo, vamos trocar aqui a nossa página. Vamos supor que seja algo assim, ó, 2 vezes 3 vezes 4, tá? E aí agora eu quero mudar tudo. Quero fazer isso aqui, ó, 3 vezes 2, eu só vou deixar o 4 ali, não tem problema não, tá? Ou então eu quero colocar assim, ó, 4 vezes 3, deixa eu colocar aqui um pouco mais pra cá, pra não pegar ele na câmera. 4 vezes 3 vezes 2, por exemplo, tá? Eu posso fazer isso? Posso. Na verdade, ali, o que eu tô fazendo? Eu tô aplicando a propriedade comutativa. Eu tô trocando ali os meus fatores de lugar, tá? Aconteceu alguma coisa, meninos? Deixa eu ver. Parece que não, né? Então, o que eu vou fazer? Vamos lá. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Ok? E agora, comigo aqui de novo, ó. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, 24 também. Não é coincidência, na verdade isso aí é uma consequência dessa propriedade. Eu posso mudar ali os meus fatores de lugar que nada irá se alterar, ok? O resultado não irá ser alterado, tá? 4 vezes 3 aqui embaixo, ó, dá 12. 12 vezes 2 dá 24. Então, essa aí é a nossa propriedade, o quê? Comutativa, tá, meninos? Tá claro para vocês essa parte? Tá tranquilo? Vocês querem que retire alguma dúvida? Como é que tá aí? Com relação à propriedade comutativa. Respondendo aí ao Pedro, sim, ela só muda de lugar, por isso que chama comutativa, né? Ela comuta, então realmente ela só muda de lugar mesmo, não tem o menor problema. Então, mais alguma dúvida com relação a essa parte? Podem me perguntar, tá, meninos? À medida aí que eu for avançando com a aula, vocês podem me perguntar a hora que vocês quiserem. Só que na hora que eu dou a pausa é que eu vou ver o chat, tá? E as pessoas, quem me perguntou sobre a propriedade aí comutativa, agora tá claro? Tá ok? Como é que tá? Isso, pode ser em qualquer ordem, respondendo aí a Amanda é quem mesmo? A Yasmin, não é? Respondendo aí a Yasmin. A Yasmin? Confirma para mim. Isso, como tá ativa, você pode mudar os fatores sem alterar o resultado. Cuidado para não confundir com a propriedade associativa, tá? A ordem dos fatores não altera o produto na comutativa, tá bom? Então, cuidado aí para não confundir as duas. Eu vou falar sobre a propriedade associativa daqui a pouquinho. Eu só quero ver se para comutativa tá ok, então. Tá tudo certo, né? Parece que sim, vocês estão me respondendo que sim, que é facinho. Gente, matemática é fácil. Você tem que entender que matemática é fácil. Não tem nada assim de
Uau, que coisa difícil. Não, matemática é tranquilinho, tá? Agora então, Matheus, eu vou sim para a propriedade associativa, tá, meninos? Então vamos lá para a propriedade associativa para a gente poder entender essa diferença aí principal. Então vamos lá. Associativa. Qual que é a diferença da propriedade comutativa para a propriedade associativa? Seguinte, vou dar um exemplo aqui, tá? 2 vezes 3 vezes 4 vezes, sei lá, 5. Pode ser? O que acontece? Eu posso resolver essa operação aí independente da ordem que elas aparecem. Como assim? Quem quiser começar resolvendo com essa primeira aqui operação, pode. Quem quiser resolver, né, essa questão aqui, essa expressão através do 3 vezes 4 pode também. Quem quiser começar resolvendo pelo final também pode. Então, olha só, vou fazer de vários jeitos para vocês verem o que é a propriedade associativa. Essa propriedade associativa, eu vou associar esses fatores da maneira que eu quiser. Então, olha só, eu posso pegar e resolver primeiro esse 2 vezes 5 aqui. 2 vezes 5 dá quanto? 10. Beleza, já resolvi uma. Agora, vezes quanto? Agora eu vou resolver esse 3 vezes 4 aqui. Resolvendo esse 3 vezes 4 ali, vai dar quanto? Vai dar 12, tá? Então, 10 vezes 12 deu quanto? 120. Professora, mas e se eu tivesse começado resolvendo pelo 2 vezes 3? Vamos ver lá quanto que dá? Olha só, se você tivesse começado a resolver essa expressão, né, lá pelo 2 vezes 3, ia dar do mesmo jeito. É por isso que se chama associativa. Eu vou associar os meus fatores da maneira que eu quiser. Então, vamos supor que eu queira aqui, ó, começar por 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6 vezes. Quanto que é 4 vezes 5? 20. E 6 vezes 20 dá quanto? 120, não é isso? Então, eu posso resolver, né, as minhas multiplicações, isso é quando eu tenho só, né, uma expressão com multiplicações, eu posso resolver associando os meus fatores. Reparem, aqui eu troquei alguma coisa de lugar? Não troquei, tá? Aqui eu só associei os meus fatores. E aí eu posso resolver da maneira que eu quiser, da maneira que eu achar mais fácil. Se eu quisesse ter resolvido de trás para frente, eu também poderia, não tem problema. Então, olha a diferença. Aqui eu não troquei nenhum valor de lugar, certo? Esse aqui, o que eu fiz? Eu associei as minhas parcelas. Então, eu peguei lá o 2 vezes o 3, multipliquei, depois o 4 vezes o 5. Se eu quisesse, vou fazer aqui de cor diferente, ó, pegar o 2 e multiplicar com o 4 primeiro, 4, ó, 2 vezes 4 dá quanto? 8. Vezes quem? Agora, ó, 3 vezes 5 dá quanto? 15, não é isso? E quanto que é 8 vezes 15? 120, tá? Tá claro, meninos, essa parte? Sim ou não? Manda aí para mim no chat se vocês entenderam essa diferença em principal entre propriedade associativa e propriedade comutativa. Realmente, por ser uma novidade, eu entendo que tenha surgido realmente esse tanto de dúvida para vocês, tá? Então, vou agora checar o chat aqui de vocês para poder ver se tá tudo ok, tá? Que bom, Pedro, que você entendeu. Fico feliz, tá? O Feliciano, eu não sei quem é. Depois identifique aí para mim, para eu poder saber, tá? Fico feliz que vocês tenham entendido então, tá? Calma, Isabela, eu vou chegar lá no elemento neutro. Só tô indo na ordem, tá bom? Então tá claro para vocês essa parte, tá, meninos? Fico muito feliz de vocês terem entendido. E aí vocês vão conseguir tirar de letra as atividades aí que foram propostas do livro, tá? Que é para fazer hoje ainda, pelo menos como indicação, né, lá para vocês. Agora, meninos, elemento neutro, tá? O que é o elemento neutro na multiplicação? É um número que eu vou multiplicar. Então, vamos supor que eu tenho aqui o número 15.
Eu quero multiplicar esse número 15 por um número que o resultado final seja quanto? 15. Que número eu multiplico o número 15, que no final dê exatamente o número 15? Esse número só pode ser o número 1, tá? Então, se só pode ser o número 1, então esse número 1 para mim é um elemento neutro. O que significa esse elemento neutro? É o elemento em que eu colocando ele ali, multiplicando, ele não faz a menor diferença. Por exemplo, eu falar 3 ou falar 3 vezes 1 faz diferença? Não, o resultado vai ser sempre quanto? 3. Então, o elemento neutro da multiplicação é o número 1. Esse é o meu elemento neutro dessa multiplicação, tá? Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, 6 vezes. Eu quero multiplicar esse 6 por algum número, para dar 6 no final. Então, o elemento neutro é o elemento que não muda aí o valor desse meu número inicial, tá? Então, só pode ser quem? O número 1. O que muita gente pode confundir é com um zero, porque lembra de neutro e associa ao zero, mas não é zero, tá? Por exemplo, se eu multiplico aqui o 6 por zero, o resultado vai continuar sendo 6? Não vai. Se eu multiplico 6 por zero, o resultado vai ser quanto? Zero. Então, cuidado aí, tá, meninos? Se eu multiplico... Você ia falar zero, Ju? Então, olha só. Se eu multiplico, né, o número 6 por zero, eu já mudei o meu resultado. Meu resultado não vai ser 6 mais, tá? Então, o elemento neutro da multiplicação é o número 1. Por quê? Porque ele não muda o meu valor inicial lá, tá? Se eu multiplico por zero, eu mudo, tá? Então, 6 vezes zero dá quanto? Zero. Professora, explica o elemento neutro. Estou explicando agora, Duda. A conta pode ser inversa. Pode também. Por exemplo, se eu mudar aqui a ordem, aí eu estou aplicando o elemento neutro e a propriedade comutativa, né? Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, 15 vezes 1 ou 1 vezes 15, olha, elemento neutro aqui, certo? Então, o que eu tenho? Eu tenho o elemento neutro e eu apliquei aqui também o quê? A propriedade comutativa. Então, no final vai dar quanto? 15, ok? Então, lembrando, mais uma vez, o elemento neutro da multiplicação é o número 1, tá, meninos? Não é o zero. Lembra que se eu multiplico por zero, vamos supor que o 7 multiplicado por zero, eu posso até inverter aqui também, ó, 0 vezes 7, o resultado vai ser 7? Não, não vai ser 7, vai ser quanto? Vai ser 0. Qualquer número multiplicado por 0 vai dar 0. Então, fiquem atentos a isso, tá? Elemento neutro da multiplicação é o número 1. Pronto, tá? Por quê? Porque ele não muda ali, né? Se eu multiplico ele por 1, ele não vai mudar o meu valor ali do meu primeiro fator ou do meu segundo fator. Beleza? Dependendo ali de onde o meu fator estiver. Tá claro, meninos, essa parte de elemento neutro? Sim ou não? Manda lá para mim no chat, estou acompanhando aqui o chat de vocês. Muito bem, estão respondendo aqui para mim. Fico muito feliz que eles tenham esclarecido essas dúvidas com vocês, né? De vocês com relação a propriedades da multiplicação. E fica faltando agora uma propriedade aí que vocês tiveram também dúvida, né? Que pediram para eu esclarecer, que é a propriedade distributiva, meninos. Ela é popularmente conhecida como chuveirinho. Como assim? Olha aqui, meus amores. Peraí, deixa eu acompanhar aqui, que estão me mandando mais dúvidas pelo chat. Isso. E na adição, o elemento neutro é o zero. Isso mesmo, tá? Na adição, o elemento neutro é zero, sim, tá bom? Isso mesmo. Muito bem. Porque na adição, né, só para ilustrar isso a pergunta, se eu somo com zero, permanece 3, certo? Então, na adição é o zero. Na multiplicação é o número 1. Só para ilustrar aí o que vocês me perguntaram, tá? Muito bem. Então tá, meninos. Agora vamos lá para a última propriedade, que é a propriedade distributiva. Olha só, vamos supor que eu tenho aqui, ó, 2 vezes 3 mais 4.
Como é que eu aplico a propriedade distributiva nesse caso aqui? É o famoso, como eu já falei, chuveirinho. Por que é chuveirinho? Que vai parecer mesmo um chuveirinho aqui, tá vendo? Ó, eu vou fazer 2 vezes 3 e 2 vezes 4. Então, olha só como é que vai ficar. Então, muita calma nessa hora que vocês costumam confundir essa parte aqui. Então, vamos prestar bastante atenção, tá? 2 vezes 3 é igual a quanto? 6. Então, estou resolvendo aqui primeiro, ó. 2 vezes 3, 6. Mais, por que que é mais? Ah, porque aqui também eu tenho uma operação de quê? De adição. Mais, ótimo. Mais 2, agora eu vou fazer aqui, ó. 2 vezes quanto? Vezes 4. 2 vezes 4 vai dar 8, tá ok? Então, agora eu vou somar 6 com mais 8, que vai ficar 14. Tá claro, meninos? Sim ou não? Sim? Meninos, deixa eu só concluir essa aula aqui. Calma, que eu já tô aqui no meu horário, né? Falta alguns minutinhos, pelo que eu tô vendo aqui no meu horário. Eu tenho mais 3 minutinhos. Então, calma, que eu já tô finalizando. Isso aqui, na verdade, é para vocês, não é para mim. Então, calma. É para mim, assim, que eu falo, não é para mim que eu falo, é porque, na verdade, as dúvidas são suas, né? Então, vamos ter um pouquinho de calma e paciência, que já já eu tô finalizando. Deixa eu só concluir isso aqui, tá? Então, 6 com mais 8 deu 14. Então, por isso que é a propriedade distributiva. Beleza? Meninos, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa live, que tenha esclarecido algumas dúvidas e nas próximas lives eu vou esclarecer outras dúvidas também. Então, continuem me enviando, tá bom? Um beijo grande e um abraço para vocês. Até a próxima!